Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado? E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Pai Celestial, amado Salvador, nos colocamos aqui, Senhor, mais uma vez nesse lugar, agradecidos por Tua bondade, por Tua graça, no santo nome do Senhor Jesus, nesse nome o qual foi invocado sobre nós, pelo qual nós somos perdoados, através dele, desse nome que recebemos o perdão e recebemos o Espírito Santo. Pai Celestial, ajuda-nos agora, enquanto vamos ainda considerar a Tua palavra por alguns momentos, que o grande Espírito Santo possa vir e vivificar a palavra em nossas vidas, de maneira que todos sejamos ajudados, pois entregamos assim-nos ao Teu serviço, esperando na graça e na misericórdia de nosso Pai Celestial. No nome do Senhor Jesus. Sublime graça, Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, Senhor. Podeis assentar. Deus abençoe o irmão Paulo José, o irmão Paulo Donizete, também o diácono que tem vindo, né? O Roberto, de Nova Petrópolis, vocês três? Deus abençoe. Nós depois vamos estar um tempo reunidos, os que trabalham, né? Na obra, alguém que queira, né? Trabalhar. E depois, amanhã, vamos continuar ainda até o meio-dia, né? Vamos pensar um pouquinho na palavra que lemos, continuando com essa mensagem, mas somente para fixar seu pensamento, diz, verso 5, já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Aqui está mostrando a vitória de Cristo e que Ele suportou as contradições, porque os homens encontraram muitas contradições nele. Porque quando olhamos com o olho natural, nós vemos contradições. Sempre a visão do homem vai ver contradições. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que
depois de dizer aqui que ele, Jesus, suportou as contradições, diz assim: olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. E logo diz que ele venceu e que ele se assentou à destra do trono de Deus. E logo diz, e ele argumenta convosco como filhos. Então, quando Deus nos trata como filhos, Ele está nos tratando no mesmo lugar de Jesus Cristo. Não sei se você está conseguindo entender meu raciocínio. Porque Ele não venceu por Ele. Ele não precisava vencer por Ele nunca pecou. Ele venceu para que eu e você fôssemos vencedores. Em outras palavras, é impossível que uma pessoa, um homem e uma mulher, que está em Cristo, seja um perdedor. Se ele ou ela perdesse, estando em Cristo. Agora, como nós estamos em Cristo? Quando nós temos em nós o seu Espírito. Assim diz a Bíblia. Se ainda não temos o seu Espírito, então nós ainda não somos dele. O que nos identifica como filhos é o Espírito do Filho em nós. Quando ele está em nós, isso nos identifica como sendo filhos. Mas nós não vamos ficar comentando para nós ganhar tempo, porque eu quero ouvir o que o Mombrana diz aqui na continuação. Nós paramos aqui no domingo, aqui no parágrafo 201, quando o profeta cita quando Acabe, ele tinha muitos profetas, Israel tinha muitos profetas. E Acabe era um crente em Deus. E ele não fazia nada sem primeiro consultar os profetas. Ele geralmente consultava os profetas. E eles estavam ali para ir à guerra, mas então foi chamado os profetas, e eram quase 400. E diz o irmão Brana, eles tiveram ali um verdadeiro Pentecoste. Havia uma unanimidade, todos dizendo que o rei estava bem e que eles podiam ir porque aquela terra pertencia a Israel. E era verdade. O que eles estavam dizendo era verdade. A terra onde o inimigo estava lá, ocupando, era de Israel. Isto era literalmente certo. Mas eles não estavam em condições, de possuir a terra. Porque eles não estavam vivendo para o Senhor. Então, o profeta diz aqui, então, desde as regiões rastejantes dos perdidos, bem lá de baixo, veio subindo um espírito. E ele disse, eu sou um enganador. E se eu puder prestar um serviço, eu descerei e eu entrarei nos profetas de Acabe. Mas eu quero ler na Escritura, vamos ler o trecho aqui da Escritura, está em 1 Reis, capítulo 22, lendo aqui do versículo, não vou ler todo, mas as partes principal, do versículo 5. Então diz que, disse mais Josafá ao rei de Israel, peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. O profeta diz que o rei Josafá, rei de Judá, era um crente. E ele tinha feito uma aliança com aquele crente desviado, com aquele crente que tinha se apostatado, que era Acabe. E então o rei de Israel reuniu os profetas
até quase 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor o entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Veja, já tinham consultado quase 400, mas aquilo não tinha sentado bem para Josafá, porque ele era espiritual. Então ele disse: não há por aqui algum profeta do Senhor? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio. Eu odeio esse homem. Mas por quê? Porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías. Eu vou saltar um pouco para não ganhar tempo. Então, o chefe dos profetas de Acabe era Zedequias. E ele fez para si chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com esses ferirás aos sírios até os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor as entregará na mão do rei. Então, uma coisa é você saber que ali está uma promessa de Deus, que algo nos pertence. Vamos dizer assim, que algo pertence aos crentes. Outra coisa é nós sermos verdadeiramente crentes. Então eles foram à busca do profeta de Micaías. E o mensageiro foi chamar Micaías, foi chamar a Micaías e falou-lhes dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz profetizaram coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem para o rei. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isto falarei. Que homem, né? Mas há um preço, falar a verdade é um preço. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, ou a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor os entregará na mão do rei. Ele apenas repetiu o que os outros disseram. Ele está pedindo que eu fale. Eu penso assim que em tom de uma brincadeira ele disse, né? Sobe, pode subir. Quer dizer, que você quer ouvir isso, então, fala isso. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, aí ele falou a verdade: vi a todo Israel dispersos pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mal? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor assentado sobre um trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira, o outro de outra maneira. Então
saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Então, por isso, toda a profecia deve ser julgada primeiro do seu profeta. Não o profeta da era. Um profeta da era, ninguém julga. Como Paulo disse a mim, ninguém julga, nem eu a mim mesmo julgo, porque ele falava em nome do Senhor, né? Mas um dom de profecia sempre tem que ser julgado. Julgado com a palavra, né? E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os seus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Esse é o verso 23, né? O Senhor pôs um espírito de mentira na boca daqueles profetas. Agora vocês, mas Deus, mas a Bíblia está dizendo, né? A Bíblia diz, aí você une com 2 Tessalonicenses 2, verso 9, 10 em diante, 11, ali diz que o Senhor permite a operação do erro, ele autoriza, né, em outras palavras, para aqueles que não amam a verdade. Existe duas vontades de Deus. Diz duas vontades? Não, a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva. Porque ele disse que deixaria a pessoa fazer o que ela quisesse. Nós somos completamente livres, né? Completamente livres para realmente fazer o que nós quisermos. Mas de tudo que nós fizermos, vamos ter que dar conta a Deus. Não é suficiente conhecer a letra, precisa do Espírito. Sem o Espírito, nós erramos, com toda a letra. Aqueles homens, aqueles sacerdotes, aqueles ministros no tempo de Jesus, conheciam demasiadamente a letra da Bíblia, mas não conheceram a palavra feita carne no meio deles, e a crucificaram. Então, seguindo, então Zedequias, o chefe dos profetas do rei, né? Filho de Canaã, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor? Por onde saiu o Espírito? Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Quer dizer, o homem ficou furioso, deu um soco na cara, no queixo do profeta Micaías. Ele disse: desde quando o Espírito do Senhor saiu de mim para falar a ti? Porque Micaías era tido como um rebelde, porque ele não estava dentro do conjunto de todos os profetas. Como hoje, por exemplo, né? Como nesse dia em que nós vivemos. E disse Micaías: eis que verás, naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Quer dizer, quando estiver fugindo do inimigo, aí tu vais saber. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais: ouvi, povo
povo todos, né? Quer dizer, todo o povo, ouçam isso, né? Então disse o verdadeiro profeta, disse, olha, se você realmente voltar em paz, é porque Deus não falou, então, através de mim. Mas ele não voltou. Voltou morto, né? Porque ele foi enganado pelos seus próprios pregadores, pelos seus falsos profetas, e morreu em Ramote de Gileade, né? Mas seguindo então aqui mais um pouquinho nessa mensagem, diz o profeta, veja, Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Deus tem a sua maneira. A questão é que eu e você descubramos a maneira de Deus fazer. Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Estes homens pensavam que estavam fazendo um serviço para Deus. Ele diz, tenha cuidado. Não é através de uma emoção, não é um entusiasmo, não é imaginações, mas tem que ser o assim, diz o Senhor. Tem que ser o assim, diz o Senhor. Não. Nunca entendo que o Umbanda está combatendo a emoção, mas não é emoção, para ver se a pessoa se emociona por qualquer coisa. Agora, é ter a palavra. Se a emoção veio pela palavra, está bem, né? Tem que ser certo. Muito bem, não importa. Nós encontramos essas coisas que são assim, diz o profeta. Nós encontramos que essas coisas são assim. Mas prosseguindo, ele diz, agora note isto. Davi pensou que tinha tudo em ordem. Davi consultou os capitães de 50, de centenas, de milhares, consultou o povo para buscar a arca. A arca significava trazer a presença de Deus para dentro de Israel. Como dizer, vamos produzir um avivamento. Mas tinha que vir pelo caminho certo. Tinha que vir pela maneira correta. Então, Davi estava ungido, era um homem segundo o coração de Deus, inspirado. Diz ele, está vendo como o Espírito Santo pode ungir um homem? Mas tem que estar em ordem esta unção, ou na ordem da unção. O Espírito exterior pode estar ungido com o Espírito Santo e a alma tão escura quanto o pinche. Nós lemos aqui em 3 cultos da tarde nesse mesmo assunto, mostrando aqui em Hebreus capítulo 6, né? Dizendo, aqueles que provaram da boa palavra de Deus, se fizeram participante do Espírito Santo, e aí, outra coisa, né? E diz, e caíram. Isso não significa pessoas que cometeram falhas, mas pessoas que duvidaram, que rejeitaram a palavra, depois que provaram que era boa, depois que testemunharam que era boa, e eles caíram. É o mesmo que Jesus fala em Mateus 7, verso 21, 22, 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Logo diz, naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, mas nós profetizamos em teu nome. Senhor, nós fizemos muitas maravilhas. E ele dirá, mas eu não conheço vocês. Ele não nega que eles fizeram, eles realmente fizeram. Porque Romanos 11, 29 diz que os dons e a vocação são sem arrependimento. Nós estamos passando por esse tempo de provas. É a sua fé sendo provada. Há muitas vozes. Um diz, é assim, é aqui, é aqui. É aquilo que Jesus disse em Mateus 24. Está aqui, não, é aqui, é da minha maneira, é assim. E você corre para lá. Depois de um tempo se decepciona, corre para cá. Você tem que encontrar Deus dentro de ti. E Ele vai te conduzir. Ele vai te guiar. Então o profeta segue dizendo, o joio cresce por meio da mesma água.
A mesma vida, a mesma chuva, a mesma terra, né? Leva a vida para dentro do trigo. A mesma água que leva a vida para dentro do trigo, leva para dentro do joio. Leva vida para dentro dele. Mas no fundo do joio, no fundo, o joio é joio. A vida é joio. Ele está se regozijando, florescendo, tem vida, fazendo tudo o que o trigo faz. E no mesmo campo, juntos. Diz o profeta, estão ali, as folhinhas batendo juntos. Mas a alma dele é joio. O que o profeta está dizendo? Ele recebeu o batismo do Espírito Santo no espírito, no corpo, e é Deus ali. É o mesmo que você lê no Salmo 68, e verso 18. Diz que o Senhor subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens até para os rebeldes, para que o Senhor habitasse no meio deles. Não diz que está neles, mas no meio deles, está abençoando. O profeta diz, está vendo? Falsos mestres pode surgir, ensinando todo tipo de doutrinas, tudo mais, e ser ungido com o Espírito Santo. Realizar tantos milagres quanto pode a verdadeira igreja. Você entendeu? Quanto faz a verdadeira igreja, o falso faz. Você viu que é mais do que receber bênção? Bem, você crê do profeta, não é? Amém? Mas se você tem uma dúvida, é só olhar na Bíblia. Eu creio que ninguém aqui tem dúvida, não? Mas é só você olhar na Bíblia. A Bíblia está dizendo isso. O profeta não está pregando uma doutrina à parte da Bíblia, ele está pregando a Bíblia, não? Davi teve toda a emoção que o verdadeiro reavivamento tinha. Agora, Davi não era um falso. Ele se enganou porque não consultou a pessoa certa. Tentou fazer por si mesmo. Nunca tente você fazer algo por si mesmo. Você precisa ser guiado certo. Eles gritaram, eles berraram, eles dançaram, eles realmente receberam algo daquela unção. Receberam mesmo tudo como um verdadeiro reavivamento. Porém, notem, Deus não estava nisto. Mas como? Trazer a presença de Deus para a igreja? Trazer um avivamento? Mas estava fora, não veio pelo canal certo. Você entendeu? O que aconteceu? Morte. O amigo de Davi morreu. Porque tentou ajudar a obra. Já pensou? É isso que o profeta está pregando aqui. Fazendo um serviço para Deus sem ser chamado ou sem ser da sua vontade, não é? Deus não estava nisto. Você entendeu? Deus não estava nisto. Aleluia! Vejamos o que aconteceu quando Deus, em seu tempo e era, e em seus profetas, vê? Se o verdadeiro Espírito de Deus estiver ali, ele dirigirá isto à palavra. Não somente a um lugar na palavra, mas a toda a palavra. A palavra inteira para a era inteira. Não apenas alguma citação, né? Mas toda a palavra, diz o profeta. Toda a palavra. Glórias a Deus. Prossigamos aqui. É muito tremendo. Eu penso que... nós já ouvimos aqui essa mensagem do profeta?
tentando, ouvimos sim, né? Já ouvimos, mas precisamos ouvir de novo, né? Acho que não faz muito tempo até que nós ouvimos, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, né? Glória a Deus. Vamos prosseguindo aqui. Diz o mensageiro: não importa quão sincero um homem possa ser ao fazer um serviço para Deus. Não importa quão sincero, quão ungido, ou quanto de... Né, ele cita aqui o nome das denominações, presbiteriano, batista, pentecostal, não importa se é bispo, diácono, seja o que for, pastor, evangelista, profeta, seja o que for, há 5 deveres que têm que ser considerados. Primeiro, não importa quanta unção, quão bom pareça, o quanto o povo esteja gritando, tudo que o Espírito esteja fazendo, há um dever a ser considerado, diz o profeta. Há um dever a ser considerado. Ele diz aqui, estão vendo? Elas podem fazer tudo. Saltar aqui para nós ir mais ligeiro aqui. Tem que ser conforme a Escritura, quer dizer, falando dos deveres. Tem que ser conforme a Escritura. Tem que ser na estação própria. A segunda coisa. Terceiro, tem que ser conforme a maneira da palavra de Deus que diz que seria. E tem que ser a pessoa que ele determinou. Louvado seja o nome do Senhor. Diz ele, há 5 coisas que tem que ser. Tem que ser na estação própria, tem que ser no tempo que Deus disse que seria, tem que estar escrito na palavra de Deus, tem que ser na estação do tempo de Deus e tem que ser pela escolha de Deus. Como Deus assim determinou. Você nota que quando as pessoas são endereçadas a uma doutrina, uma determinada doutrina, eles sempre vão estar baseados em alguma palavra, em algo, né? Mas eles só vê aquilo. Eles só falam aquilo. Eles pegam, falam, e quando vê, eles voltam àquele mesmo ponto. Como se eles estivessem presos, né? Para falar somente aquilo, né? Mas segue o profeta dizendo, a própria palavra profeta significa que ele é um revelador da palavra de Deus. A interpretação somente vem a isto. E é por isso que hoje nós estamos com tanta necessidade desta grande pessoa que nos deverá ser enviada na forma do profeta Elias. Veja que o irmão Branco está falando isso aqui já uns dias antes da sua partida. Ele disse que o Senhor nos enviará. Alguém pega isso aqui, está vendo? Então, né? Não era ele, não. O irmão Branco estava mostrando, você tem que crer por revelação. Mostrando a necessidade disso acontecer e que as pessoas vissem, né? Porque será a revelação de Deus dada a conhecer a nós por vindicação, mostrando que é o dia e a hora e a estação em que Deus prometeu que estaria. Lembre-se, ele será contestado. Sempre tem sido, sempre será rejeitado, do mesmo modo que a palha rejeita o trigo. Você sabe, cresce, a palha vai crescendo, o trigo aparece, mas quando o trigo aparece, há uma sentença sobre a palha: secar. Porque enquanto a palha não seca, o trigo não está maduro. Então esta é a condição. A palha tem que estar seca. E o trigo pronto para sair dela. Ele já não depende mais da palha. Deus trabalhou nas eras através de mensageiros, através de organizações e tudo, mas chegou o dia
que agora é o trigo amadurecendo. O profeta disse que esse trigo teria que ficar um tempo na presença do sol para amadurecer. Isto é, ser provado. Eu estava ouvindo hoje uma pequena parte de uma entrevista com um historiador, um homem já vai fazer 90 anos, né? E ele estava falando sobre a condição do Brasil. Uma entrevista, né? E ele estava dizendo, o Brasil se dividiu em direita e esquerda. E daí diz ele, é que essa direita, essa extrema direita, como diz, né? Ele disse, isto foi mais pela força das igrejas. Daí disseram que daí eles não apoiam, a direita não apoia essa ideologia de gênero e essas coisas e tanto, e tal. Mas eu quero chegar a isto. É dizer assim, esses pastores estão enganando as pessoas, estão fazendo proselitismo, não foi bem a palavra, como foi, enganando as pessoas, né? Fazendo lavagem cerebral, como ouvi um outro dizer, né? Aí eu pensei, se ele pensa, claro, nós não estamos de acordo com esses pastores da denominação, então, na verdade, nós sabemos que eles estão enganando as pessoas, mas eu digo, entre aquele historiador incrédulo, eu ainda ficaria ao lado dele, porque aqui pelo menos estou falando de Jesus, né? Porque ele é um tremendo incrédulo, né? Eu pensei, se ele acha que esses pastores, né, estão enganando aí, estão, né, induzindo as pessoas, o que diria de nós? É que nós nem aparecemos, porque nós, né, não estamos aí muito expostos na mídia, nós somos pequenos. O que pensariam eles de nós, né? Então, nós estamos caminhando no final. E eu penso, há uma força, não é apenas uma discussão política, não. O que vai acontecer é que quando a noiva for levada, vai acontecer o que está em Apocalipse 12. O dragão vai fazer guerra contra o resto da família e aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que são os judeus, que é as virgens nécias e os judeus. Porque há uma classe de pessoas que odeiam Deus. Eles não gostam nem ouvir falar de Deus. E vai se unir o sistema religioso todo e vai formar uma coisa terrível. Mas a noiva tem que ir embora primeiro. Né? Então ele disse, primeiro ele será aceito, porque a palha somente abriga o trigo até que ele esteja em condições de sair para o sol. A palha foi tão boazinha, cuidou, embalou o trigo, alimentou ele, passou através da cana do trigo ali, né? Aí chega o dia que para. O trigo não precisa mais receber a nutrição dela. Agora ele é trigo já, ele tem, tudo está composto nele. Amém? Glória a Deus. Os pentecostais somente abrigarão a mensagem. Dar-lhe-ão uma porta aberta até que ela seja divulgada. Então a palha se retirará e o trigo ficará na presença do filho para amadurecer. Lembre-se que as provas que você passa, lutas, tudo tem a ver com amadurecer sua fé. Graças a Deus pelas provas. Graças a Deus pelos problemas que nós enfrentamos. Porque senão nós seríamos molengas. É o que nos amadurece. É o que nos amadurece. É você ser testado. Você nunca vai saber que você pode ir para a guerra se você não for.
Você só sabe que você é apto na guerra quando você entra nela. Aí que você vai exercitar o que você aprendeu. Lá um pequeno treinamento, se você foi lá no quartel, teve um pequeno treinamento lá, mas lá na guerra mesmo, aí a coisa é séria. Quando você estava lá, aqueles que serviram, estão no quartel, tá bom, mas você sabe que não acontece nada ali, mais que de chamar a atenção, mas lá na guerra é a sua vida que está em risco. E a vida do seu companheiro. Você tem que fazer tudo para viver. E nós estamos numa batalha. E diz o profeta, e o campo de batalha é a sua própria cabeça. Toda hora você está sendo bombardeado com coisas. Aleluia. Veja, então, pense nisso, diz o profeta. Agora veja, Deus não lhes tinha dado, não lhes tinha revelado a coisa por sua maneira provida. Para Davi está falando aqui, né? Deus não tinha revelado a ele pela maneira provida, através do profeta. Ele a tinha revelado por inspiração. Quer dizer, Davi tinha tido sua própria revelação, sua própria inspiração, né? Porém, estava no canal errado. Veja, inspiração fluirá sem problemas. Porém, se estiver no canal errado, estará erroneamente canalizada. Aleluia. E como você pegar uma bala e atirá-la direto num alvo. Ela estará avançando diretamente para o alvo. Porém, uma rajada de vento pode desviá-la. Quer dizer, se uma rajada de vento pode, na distância, ela pode até sair um pouquinho. Mas em seu automóvel, indo pela estrada, a 60, 70, 90, 100 quilômetros aqui, 100 e poucos quilômetros, e uma rajada de vento o pode desviar. Quer dizer, a bala não é tanto, mas o automóvel, você pode voltar a endireitar as rodas e virá-las de volta para a estrada. Assim deve ser a palavra de Deus ao viajar em seu canal original. Quer dizer, o vento te empurra, mas você puxa de volta para a estrada. Uma vez eu, indo para Santa Catarina com um fusquinha que eu tinha, muitos anos, né? E eu passei medo. Eu era motorista novo também, né? E realmente havia um vento muito forte, aquele vento que dá da praia. Que coisa horrível. Fusquinha ia e parece que puxava, empurrava, ele é muito redondinho, né? E eu passei medo, graças a Deus que chegamos lá, né? Então, veja, viajar, quando você viaja pelo canal original, nenhuma pequena rajada de vento irá desviá-lo. Não há nenhuma pequena denominação que vai desviá-la. Nenhuma pequena perseguição irá desviá-la. Ela está direcionada ao ponto certo. Ela o atingirá, sim, Senhor. Quando ela atingir esse ponto, Deus a vindicará. Amém, aleluia. O que ele disse, ele fará. E aqui está nas Escrituras isto. Assim diz o Senhor, isto se cumprirá. Amém. Deus tem determinado que a sua palavra aconteça e ele guardará aqueles que confiam nele. Ele a sustentará. Não tenha dúvida disso. Você crê que Balaão era profeta? O profeta, o irmão Banda pergunta. Você crê que ele era um profeta? A Bíblia diz que ele era. Ele falava com Deus.
ele profetizava, e as profecias dele estão na Bíblia e estão se cumprindo. Quando ele fala da estrela de Jacó, né, que se levantará, e ele era profeta, mas ele não entendeu o programa de Deus. Lembre-se, Balaque veio, a ele disse: vai e amaldiçoa esse povo. Eles são apenas um bando disperso, e nós somos um grande povo, disse Balaque. Agora vai ali e amaldiçoa esse povo para mim, e eu vou te pagar. Balaão fez exatamente o que o profeta devia fazer. Ele disse: eu não irei. Deixa-me ver o que o Senhor vai me dizer. E ele foi orar. E o Senhor veio naquela noite e disse para ele: não vá, aquele é meu povo. Eles foram embora tristes. Mas diz o irmão Branda que lá no fundo, no coração, Balaão gostaria de ir. Porque ele teria uma boa posição. Ele ia ganhar muito dinheiro com aquela campanha que ele ia fazer. Mas Deus disse que não, ele não podia ir. Passado um tempo, o rei Balaque mandou outros mais importantes, com mais oferta. E ele disse, Deus já tinha dito, não vás. Mas aquele, quando ele veio, quando os outros voltaram à sua casa, ele disse assim: fique aqui comigo. Eu vou orar essa noite e ver o que Deus vai fazer. O que Deus vai dizer? Diz o profeta: por que isto? Por que ele tinha que orar de novo? Por que ele tinha que orar de novo? Se Deus já tinha dito que não. Como aquele caso da moça, isso aconteceu com um pastor da mensagem, há muitos anos. Uma moça chegou para o pastor e disse: pastor, eu queria ouvir de Deus, eu estou gostando de um rapaz, ele não é crente, mas eu queria saber se é a vontade de Deus ou não é. O pastor pegou a Bíblia, né? Abriu lá em 2 Coríntios 6, 14. Não vos unais a um jugo desigual com os incrédulos, com os infiéis, porque não há comunhão de Deus com Belial, não há, e assim foi lendo, né? Não há comunhão do templo de Deus com os ídolos. Aí ela disse: não, a Bíblia eu sei, eu queria que Deus me falasse. O pastor disse: mas o que você acha que está aqui na Bíblia? Você acha que Deus vai falar alguma coisa contrária à Bíblia? Na verdade, as pessoas muitas vezes, principalmente tratando das denominações, eles não têm ideia do que é Bíblia. A Bíblia para eles é um livro qualquer. Por isso diz: não, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. E eles vão aceitando, não é? Então, veja, vou ver, ele disse. E ele necessitava um pouco de dinheiro. Eu acho que isso poderia persuadi-lo. E o pior, aí vem a questão quando Deus autorizou aqueles espíritos, né, errados entrar nos profetas. Deus mandou. E aqui Deus disse para Balaão naquela noite: olha, se aqueles homens vierem falar contigo, mas os homens já estavam na casa dele. Já estavam no palácio dele lá. Se aqueles homens vierem falar contigo, vá com eles. Mas como Deus mudou de ideia então, não é? Não, é que Balaão não aceitou a vontade perfeita de Deus. Diz o profeta: se você não quer a vontade perfeita de Deus, Ele permite você andar na vontade permissiva. Mas não vai dar certo. Vê? Desse modo, Balaão foi e disse: Senhor, e agora? Eu realmente tenho oportunidade para ser alguém importante? Tu sabes, eu tenho sido um João ninguém, porém agora eu tenho oportunidade de ser alguém. O que tu dizes acerca disso, Senhor? E ele nunca devia ter feito essa oração. Ele sabia exatamente o que Deus já tinha dito para ele.
Foi quando Deus disse, não, tu pode ir. Pode ir. E ele foi então, não? Vocês não podem aceitar a revelação porque estão denominados. Ouçam do mesmo modo como Uzias, veja. Como Uzias foi morto, tentando ajudar a Deus. Qualquer homem que edifique qualquer coisa, qualquer organização, qualquer coisa que seja fora da palavra de Deus, isso está sob a areia movediça e vai cair. Morrerá. Com toda a certeza, porque a palavra de Deus é o corpo em crescimento da noiva. A noiva vai crescendo com a palavra. Ele não pode ser todo pé, não pode ser todo braço, não pode ser toda coxa, não. Essas coisas, cada uma tem que estar no seu lugar. A igreja é um corpo. Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua própria posição. Glórias a Deus. Já estou encerrando, mas diz aqui o profeta. Então veja que a palavra prometeu o que a palavra prometeu para hoje. Ou o que seja para hoje. Agora, você pode ir ler das Escrituras. Tome essas Escrituras e lês, que eu lhes estive citando, irmão Brana. Então, ele diz, busque. Veja aqui o que a palavra prometeu para hoje. Malaquias 4, Apocalipse 10, e assim sucessivamente. Agora observem. Houve um mensageiro terreno, desceu do céu. Houve um mensageiro terreno e houve um que desceu do céu, disse ele, que pôs o pé sobre a terra e sobre o mar, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que não haveria mais demora. Um arco-íris em torno da sua cabeça. E todas essas coisas acontecendo. Esse anjo era Cristo. Certamente. Porém, o que disse ele? Nos dias da voz do sétimo anjo. Isto é, a sétima era da igreja. Então o profeta está dizendo, você está vendo o que é prometido para hoje? Você está vendo o que Deus prometeu para hoje? Ele disse, nos dias da mensagem do sétimo anjo, anjo terreno, sétima era da igreja. Então todos esses mistérios que foram perdidos no passado, ao longo dessas outras 6 eras da igreja, deviam ser reveladas na mesma hora. Foi exatamente isso que aqueles anjos disseram. Aqui estão os 7 selos, a abertura desses mistérios. Tente levar isto perante essas denominações. Não, eles não querem saber, não. E ele segue aqui então dizendo, note o objetivo de Davi. Ele estava trazendo a arca para a sua própria casa. Diz o irmão Brana, Davi queria trazer a arca para a sua própria casa. Está no parágrafo 308 essa mensagem. Essa não era a capital. Essa não era o lugar que ela pertencia, era em Jerusalém. Mas Davi queria ter isso dentro para a sua própria casa. Vê? Estava trazendo para a sua própria casa. Ele queria que o reavivamento fosse em sua própria denominação. Se você dá isto, vê você? Então, diz o profeta, veja, por isso as coisas não funcionaram, não deu certo, né? Veja, que Deus nos ajude, vamos ficar aqui com essas palavras, que isto realmente nos abençoe. Que Deus a vivifique dentro de nós. O tempo em que nós vivemos é um tempo de grandes provas. Por isso Jesus disse que aquele que escapar nesse dia
será precioso diante do Senhor. Somente para nós concluir, vamos ler de novo, que lemos esses dias, aqui em Hebreus capítulo 6, verso 4, diz: porque é impossível que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participante do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram ao Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Aleluia. Logo no verso 10 ele diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do vosso trabalho, do vosso amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Você vê que prestar um serviço, nunca esqueça isso. Prestar um serviço para os santos, isto é uma bênção para a pessoa. É certo que a pessoa não fará isto por ordem, mas se você se sente movido, saiba que isso é uma bênção. Deus, depois de dizer para esses aqui que provaram a boa palavra, provaram o dom celestial, provaram do Espírito Santo e caíram, voltaram atrás, ele diz: mas para vós, Deus não vai se esquecer de vocês que se dedicaram, que serviram aos santos. As pessoas muitas vezes não se dão conta o quão importante é isto. A vida cristã é uma vida de atividade, é uma vida de serviço. Você realmente não é bem-sucedido se você não dedica-se a servir o corpo. As células do corpo, elas são irrigadas por todos. Há um trabalho de cada parte do corpo. Como diz aqui aos Efésios, né? Cada parte do corpo em operação faz o corpo crescer e desenvolver. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos cantar um hino e já estaremos então orando. Que o Senhor nos ajude, continue nos guiando, nos conduzindo nesse tempo final. Vamos cantar o dos 265, Ovelha Perdida. O bom pastor buscou-me. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído triste vi. As chagas com amor pesou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus,
prossigo alegre agora. Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Inclinemos nossas cabeças e vamos orar. É Ele que nos restaurou, é Ele que mantém nossas vidas guardadas. É Ele que deu sua vida por mim e por ti, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos vida em abundância, que nós tivéssemos a própria vida dele em nós. Pai Celestial, amado Senhor, te agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento especial, Pai, de nos achegar aqui nesse lugar, na sua bendita presença, de nos colocar aqui e ler a tua palavra e crer na mesma, Pai, e saber que através dessa palavra profética, o Senhor nos deu vida e nos deu vida com abundância. Abençoa a tua igreja aqui, abençoa os que estão aqui, como aqueles que estão acompanhando também pela internet. Seja com eles, Pai. O ser humano está cheio de necessidades, está cheio de dificuldades. Ó Pai Santo, os colocamos diante de Ti, pedindo a Tua bênção, ó Pai, colocando em Tuas mãos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Entregamos aos Teus santos cuidados, suplicando a graça, suplicando o poder do Senhor, Pai, sobre cada um. Também por esse pedido de oração por Luiz Fernando, que pede oração por seu aniversário e também pela sua família. Que o Senhor o abençoe. Colocamos nas Tuas mãos, Pai, que o Senhor continue guardando a ele com a sua família, protegendo e sustentando com Teu divino poder, pois está entregue aos Teus santos cuidados, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Pai, pela Sua palavra, no santo nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.